Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos notícias e informações muito importantes e interessantes que irão nos ajudar a compreender melhor o que acontecerá com o futuro do ex-presidente da República, o inelegível, do ponto de vista criminal, processual, lá no Supremo Tribunal Federal, porque segunda-feira termina mais uma fase desse processo todo, que é o depoimento final das últimas testemunhas que foram arroladas nessa história toda para tentarem esclarecer aquilo que a maior parte do povo brasileiro já sabe. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, as consequências, algumas situações desesperadoras, lágrimas que estão sendo vertidas por aí mais uma vez pelo inelegível. Mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você dê um cliquezinho aí, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende. Não esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, olha, eu estou vendo muitos debates aí por todos os lados nas redes, e alguns são absolutamente inúteis, né? Porque caem em algumas ladainhas de pessoas que, gente, estão tendo um comportamento extremamente deplorável, né? A trajetória do senhor Deltan Dallagnol é um negócio para realmente nem o Gabriel Garcia Marques, se estivesse vivo, conseguir bolar alguma figura com esse tipo de personalidade. Alguém que teve à frente de um poder da República, né, um cargo muito importante, e depois de muitas situações reveladas, se descobriu que era um farsante, uma pessoa contraditória e muito mal preparada tecnicamente. E vem agora com essas histórias aqui de fomentar cada vez mais atritos entre os Estados Unidos e o Brasil, entre um poder estrangeiro e a Suprema Corte do nosso país, sempre para fortalecer esse discurso alucinógeno de que uma intervenção internacional aqui no Brasil pode livrar o Bolsonaro da cadeia, poderá livrar a Sorcrim toda, coisa que não vai acontecer. No último vídeo dele, ele escreveu: bomba, Trump deu bronca secreta em Moraes. Se a bronca foi secreta, como é que se sabe dessa bronca, né? O próprio texto é um texto ridículo. E a fala é bombástica, super ridícula também, sensacionalista, que se baseia em situações falsas, né? ou hipóteses, situações fantasiosas. A Folha de São Paulo reverberando muitas maluquices. Carta do governo Trump a Moraes diz que ordens de ministro não têm efeito nos Estados Unidos. Veja documento. Então, apareceu uma carta que foi endereçada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para o ministro Alexandre de Moraes com cópia para o Ministério da Justiça. Gente, é o troço mais impróprio. Do ponto de vista diplomático, isso não existe. Não existe esse tipo de relação de um órgão de um governo estrangeiro fazendo uma comunicação ou fazendo algum tipo de reparo a um poder de um outro país. Não é assim que as coisas funcionam desde muito tempo, desde que se inventou a diplomacia. As coisas se desenvolvem no alto nível. Mas falar em alto nível no governo Trump e querer que as pessoas se comportem lá dentro de um sistema lógico, racional republicano é muito complicado. Então, como não há oficialmente uma comunicação entre estados, o governo norte-americano e o governo brasileiro representando o nosso país, os poderes da República, o povo brasileiro, e a mesma coisa nos Estados Unidos, o que se tem é um documento futrical, vamos dizer assim, um documento de futrica, uma carta. Gente, uma carta é uma coisa que vale nesse ambiente, como vale uma carta que você escreva para alguma outra pessoa. Uma carta compete à pessoa que recebeu responder a carta, rasgar a carta, tacar fogo na carta, guardar a carta debaixo do travesseiro, fazer qualquer coisa com a carta, né? Picar a carta ou simplesmente responder a carta de uma forma que julgue interessante. O que fez o ministro Alexandre de Moraes? Como é um instrumento absolutamente inexistente nas relações diplomáticas e ele funciona mais como um recado constrangedor de empresas norte-americanas que estão se utilizando do governo americano para fazer algum tipo de pressão pelos seus interesses aqui no território brasileiro, ele simplesmente ignorou. Ignorou e não vai comentar.
como a gente pode atestar aí nas notícias, né? Não vai falar absolutamente nada. O que se vê é isso aqui: sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre Brasil e Estados Unidos, diz New York Times. Os jornais norte-americanos estão percebendo que essa história não tem pé nem cabeça, que está se fazendo uma escalada especificamente para a proteção de interesses dos empresários desse setor de comunicação nos Estados Unidos, de rede social, enfim, dos provedores, das grandes big techs, e em contraposição ao interesse do nosso país, do nosso território, do povo brasileiro, do nosso país. Trump age como pretenso imperador do mundo ao ameaçar a STF, afirma ex-presidente do tribunal. O ex-ministro Celso de Mello, que é muito respeitado, é um doutrinador, uma pessoa que foi, de fato, um ministro com posições muito interessantes à frente do Supremo Tribunal Federal, um intelectual, e está falando aquilo que o mundo civilizado já percebeu. As notícias vão confirmando isso que o ministro disse. Quais são as revistas científicas na mira do governo Trump? Então, agora vai querer bloquear revistas científicas e proibir cientistas norte-americanos de publicarem nessas revistas. Então, notícia também relacionada a essa visão imperial, né? Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza Trump a retirar visto de mais 500 mil imigrantes. Isso está preocupando a comunidade de brasileiros nos Estados Unidos. Notícia de hoje: Trump ordena 3 mil detenções de estrangeiros por dia. Brasil teme tensão. Isso vai fazer com que aproximadamente 1 milhão de pessoas, nessa escalada, sofram essas detenções nos Estados Unidos para serem extraditadas. E na cidade de Boston, segundo a coluna do Jamil Chad, está uma tensão muito grande, porque lá vivem 400 mil brasileiros, né? Então, enfim, o que vai acontecer com os brasileiros? Muitos simpáticos foram para lá acreditando nessa história do sonho americano, etc, etc, etc. Bom, essa história é compartilhada pela figura do inelegível. Bolsonaro: Brasil precisa de ajuda de terceiros. Como ele sabe que a batata dele assou, que ele vai para a cadeia, então ele está esperando um milagre. O milagre que é esse rastejamento atrás do governo norte-americano para fazer algum tipo de pressão constrangedora às nossas instituições para ele não ir para a cadeia. Só que isso não vai adiantar, gente. O que acontece é o seguinte: termina segunda-feira a fase das testemunhas, do depoimento das testemunhas. Agora entra numa fase das alegações finais. O que quer dizer isso? A Procuradoria-Geral da República, depois de tudo aquilo que foi coletado, de todas as provas contraditadas, as testemunhas, aquilo que foi documentado pela Polícia Federal, faz ali a sua alegação final e pede a condenação ou pede absolvição para um ou para outro. Pelo andar da carruagem, ninguém vai escapar dessa orcrim livre, não. E aí as defesas também vão fazer as suas alegações finais. E aí se partirá para o julgamento. E aí, gente, os prazos aí vão ficar relacionados aos desdobramentos das últimas, daquilo que a gente pode chamar de saneamento. Uma falha que pode ter acontecido aqui, uma coisa aqui. Mas agora já não se pode mais arrolar testemunhas, não pode se apresentar mais nada. Exceto se surgisse no meio dessa história um elemento novo, significativo. Aí sim poderia ter algum tipo de incidente processual. Mas não acontecendo isso, a partir de segunda-feira, fechou a porteira e agora passaremos às alegações finais, e aí a condenação do inelegível vai propiciar muitos derramamentos de lágrimas, né? Foi o que aconteceu ontem. A criatura, gente, é um negócio patético. Eu sei que muitos de vocês não gostam, mas é muito importante, porque eu tenho que colocar esse trecho aqui, porque na sequência eu vou colocar uma outra percepção de um jornalista que estava lá nesse evento do chororô do Bolsonaro. Acompanha aqui, vamos lá. Fala, criatura. Bom, pai, você vai falar meu filho. Mas eu estou feliz por a fome do Brasil. Para mim, um garoto, mas um homem de 42 anos de idade. Bom, aí se debulhou em lágrimas, a voz fica embargada e tal. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria feita pela rádio O Povo, lá de Fortaleza. O jornalista estava lá e fez a seguinte avaliação, que eu concordo e, portanto, compartilho com vocês. Vamos lá. Tiro com exceção 1 lá em São Paulo. Primeiro vamos combinar, né? Que frouxidão, né? Agora todo o evento do Bolsonaro é isso, esse chororô, essa coisa de fazer, né? Que não combina muito bem
com ele próprio, né? O discurso dele era que era imbrochável, imorrível, incomível, era isso pra cima e pra baixo, era o cara que fazia, acontecia. Agora, né, que tá avançando, sei lá, uma denúncia contra ele, é chorando todo dia, é internado todo dia, é quando não tá lá dizendo que não aguenta na prisão, que vai morrer na prisão, que condenar ele seria condenado à morte. Enfim, é uma coisa que combina muito pouco com o próprio Bolsonaro, e essa estratégia, né, de se fazer de vítima um pouco, né, de tentar jogar para o campo político a questão do julgamento, porque se vê que no campo jurídico ali a situação dele está bastante complicada e é difícil encontrar hoje ali argumento para fazer essa defesa dele no campo mais técnico ali, né? Ele até solta, né, essa frase que você falou: não duvido que haja político mais perseguido que eu na história. Faça-me um favor, eu não vou nem falar dos que foram mortos, dos que foram exilados, dos que viveram vidas inteiras, décadas na clandestinidade. Muitos morreram na clandestinidade, foram torturados, presos, mortos, por um regime que o Bolsonaro defende. E não defende de vez em quando, não, é todo dia, declara voto do impeachment da Dilma agradecendo um torturador notório da ditadura militar. Não vou nem falar dessas pessoas, vamos só falar dos presidentes recentes, né? Você tem Então, pronto, concordo plenamente com a avaliação, o que mostra a total falta de caráter dessa figura e como é que tem gente que acredita nele ainda, né? Gente que acredita em algum tipo de ato corajoso, destemido, patriótico, heróico, enfim. É um frouxo, é um covarde, mas a frouxidão e a covardia não são atenuantes para uma pessoa pegar uma pena muito grande e ficar muito tempo na cadeia, né? É isso que nós esperamos, é por isso que eu estou aqui, para que a justiça seja feita no nosso país, é o nosso pensamento coletivo aqui. E ela acontecerá, embora a criatura esteja tentando colocar no seu radar a fuga. Mas até isso nós vamos ajudar também a diminuir essa possibilidade, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!